Seja bem-vindo ao Transformados pela Palavra. Hoje vamos mergulhar em Romanos 10, um capítulo poderoso sobre a salvação pela fé. Vamos comentar os versículos do texto. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar mais estudos que edificam a fé. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Paulo volta ao principal tema da sua carta, de revelar os dois caminhos da justiça. Um por meio das obras da lei, numa busca incansável e insuficiente pela justiça como fruto do esforço próprio. Ou outro, defendido e ensinado pelo apóstolo, o caminho da justificação pela fé no Cristo ressurreto, o Messias prometido. Paulo tinha o hábito de orar muito pelas igrejas. Entretanto, nesse momento, está suplicando pela salvação de seus compatriotas judeus. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Não basta ser extremamente zeloso quanto ao cumprimento das leis divinas, nem realizar todo tipo de sacrifício em nome de Deus. O mais importante é saber qual é o único e verdadeiro caminho de Jesus, preparado por Deus para a salvação da humanidade. Qual a vontade de Deus, especialmente a revelada nas Escrituras, e como o próprio Deus deseja ser adorado e servido, em sinceridade de coração. Paulo, antes de ter sido convertido por Jesus, era apenas um judeu zeloso e fanático. Porque ignorando a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. O vocábulo grego original telos, aqui traduzido por o fim, tem um duplo sentido. Por um lado, refere-se à finalidade ou ao objetivo a ser conquistado, e por outro, término ou o ponto final. Jesus Cristo corresponde a ambos, porquanto ele é o alvo da lei, como também, o encerramento da lei como maneira de conquistar a salvação e as bênçãos de Deus. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, o homem que faz estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, e não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer, ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, está é a palavra da fé, que nós pregamos, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Essa é a mais antiga confissão de fé cristã, usada na igreja primitiva durante os batismos. A expressão "o Jesus é o Senhor" leva em consideração a tradução do nome sagrado de Deus, portanto, impronunciável, segundo a lei judaica Yahvé, do hebraico antigo, para o grego Kyrios, ou seja, Senhor. Forma usada mais de 6.000 vezes na Septuaginta, a tradução grega do hebraico. Ao conferir a Jesus este título, Paulo deixa muito claro que está atribuindo a Jesus toda a divindade de Deus. Sempre que as Escrituras se referem ao coração ou não se restringem ao centro das emoções e sentimentos, mas igualmente ao centro da razão e da vontade. Paulo, ainda, salienta uma outra doutrina de ouro do cristianismo: Jesus ressuscitou dentre os mortos e permanece absolutamente vivo hoje e eternamente. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É certo que Paulo, embora culto e abençoado com uma inteligência fora do comum, muito aprendeu com Pedro, um homem simples do povo, mas que caminhou com Deus. Paulo repete a citação de Pedro no dia do Pentecostes. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Paulo, usando uma sequência de perguntas retóricas, demonstra que os judeus jamais poderão alegar que não tiveram uma chance justa, particular e clara de ouvir o evangelho e aceitá-lo. Paulo usa uma linda e marcante analogia para revelar a importância vital dos pregadores na transmissão da mensagem de Cristo, as boas novas.
A citação é extraída de, e se refere aos mensageiros quando trouxeram aos exilados as boas notícias da sua iminente soltura do cativeiro babilônico. Dessa mesma forma, os pregadores do Evangelho são aqueles que trazem a maravilhosa mensagem de libertação e nova vida aos prisioneiros do império do pecado. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: "E Senhor, quem creu na nossa notícia?" Assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, e eles não ouviram? Sim, verdadeiramente, o seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo relembra um conhecido trecho das Escrituras, cantado em verso e prosa por todos os judeus, referente ao testemunho dos céus a respeito da glória e da soberania de Deus. Há um grande perigo em amar mais os mandamentos de Deus do que o Deus dos mandamentos. Mas eu digo, Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: "Vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação tola vos provocarei a ira." A citação que acompanha o raciocínio de Paulo responde claramente a mais uma pergunta retórica de Paulo. Os gentios, considerados por todos os judeus como pessoas mal educadas e sem sensibilidade espiritual, compreenderam a mensagem da salvação e se regozijaram nela. Portanto, a conclusão paulina é: e se os gentios entenderam, vocês tinham a obrigação de ter entendido ainda melhor. Mas Isaías é muito atrevido, e diz: "E eu fui achado pelos que não me buscavam, ou fui manifestado aos que não perguntavam por mim." Mas para Israel ele diz: "Em todo o dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente." A responsabilidade total pelo afastamento de Israel, como nação, de Deus é do próprio povo israelita, e por consequência de todos os incrédulos. Pois não cumpriram a condição sine qua non de Deus, da fé pura e sincera. É um perigo ter fé na fé, em vez de fé no doador da fé, no Senhor. Obrigado por ficar até o final. Que a palavra de Deus continue transformando sua vida. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para alcançar mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.